Sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Palavra de Deus. Meu nome é Gerson Trevisan, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Cesário Lange. Hoje nós estudaremos o terceiro e último estudo da série Os Filhos Precisam Saber. Estudos estes fundamentados no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículos 9 e 10. Eu convido você que abra sua Bíblia neste texto para que possamos juntos ler e ver o que Deus tem reservado para nós. Deuteronômio, capítulo 4, versículos 9 e 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não te aparte o teu coração todos os dias da tua vida. E as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Não te esqueças do dia em que estivestes perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a teus filhos. Por duas vezes, este texto fala da importância de ensinar aos filhos. Portanto, nosso tema geral que tem norteado essas três mensagens é: os filhos precisam saber. Tenha em mãos um bloco de notas, um caderno, uma caneta, para que você tome nota dos principais pontos deste estudo. O que os filhos precisam saber? Primeiramente, os filhos precisam saber da revelação divina. Este foi o tema do nosso primeiro estudo. Em segundo lugar, os filhos precisam saber dos estatutos e juízos de Deus. Este foi o tema do nosso segundo estudo. E em terceiro lugar, os filhos precisam saber da aliança divina. Este é o tema do estudo que faremos a partir deste momento. Se você não assistiu os estudos anteriores, convido a buscá-los na página da Igreja Presbiteriana de Cesário Lange. O tema da nossa noite, portanto, é: os filhos precisam saber da aliança divina. O tema aliança, ele percorre toda a palavra de Deus, do livro do Gênesis até ao livro de Apocalipse. E é como um cordão que estabelece um elo de ligação entre todas as páginas das Sagradas Escrituras. A Bíblia revela Deus como o Deus da aliança. O termo Yahvé, ou eu sou o que sou, usado nas Escrituras para designar a Deus, indica que Deus é o Deus da aliança. Quando Deus chama a Moisés em meio à sarça ardente para libertar o povo de Israel, ele se revela a Moisés como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Observem esta verdade no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Quando Deus visita ao povo, a visitação de Deus ao povo de Israel é descrita da seguinte forma no livro de Êxodo: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Êxodo capítulo 2, versículos 24 e 25. Algo interessante para considerarmos quando lemos este versículo é o seguinte: Deus lembrou-se da aliança feita com Abraão, com Isaque e com Jacó. Mas dos israelitas que estavam no Egito, após 400 anos de permanência e em boa parte desse tempo como escravos, quantos deles
estavam lembrados desta aliança? Quantos deles ainda consideravam Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó como o seu Deus? É possível que muitos ainda se recordassem, pois a palavra de Deus nos diz que eles clamaram ao Senhor. Mas é possível também que muitos já tivessem se esquecido do Deus de Abraão, do Deus de Isaque, do Deus de Jacó. É possível que muitos tivessem se esquecido do Deus da aliança. Tanto é assim que, após libertar o povo de Israel, quando eles passaram a enfrentar as primeiras dificuldades da jornada, muitos israelitas olharam para trás, olharam para o Egito, com saudades dos alhos, pepinos e melões que lá tinham, com saudades da sua condição anterior, esquecendo-se que lá estavam sob dura aflição, esquecendo-se que lá estavam sendo escravizados, esquecendo-se que lá os seus filhos meninos estavam sendo mortos. Moisés tirou os israelitas do Egito, mas foi difícil tirar o Egito do coração de muitos e muitos israelitas. O que Moisés agora afirma ao povo é que os filhos e os filhos dos filhos precisam saber da aliança do Senhor. Eles jamais podem se esquecer desta aliança. E ao se lembrar desta aliança, deviam considerar o quê? Deviam considerar que Deus os escolheu, que Deus os chamou, que Deus os separou, que Deus os formou como uma nação, que Deus lhes deu a sua lei, os seus mandamentos, os seus estatutos e juízos, que Deus os fortaleceu e os fez vitoriosos nas inúmeras batalhas travadas. Os filhos precisavam saber que Israel existia enquanto nação única e exclusivamente porque Deus, o Deus da aliança, visitou ao seu povo. Porque o Deus da aliança, formou este povo, porque o Deus da aliança, conduziu esse povo e o introduziu como uma nação entre os gentios. Era importante que eles soubessem quem eles eram e considerassem o seu passado, para que também refletissem sobre quem, no momento, eles estavam se tornando e qual era o futuro que Deus reservava a cada um deles. Este exercício é importantíssimo para todos nós também. Eu e vocês precisamos considerar o Deus da aliança e jamais nos esquecermos do Deus da aliança. Eu e vocês devemos trazer sempre ao nosso coração a grande verdade de que foi Ele que nos elegeu nos tempos eternos, que foi Ele quem nos chamou para sermos os seus servos, que foi Ele que nos separou de todos os outros povos, de todas as outras pessoas da terra, que Ele que nos fez um povo de propriedade exclusiva dEle, que Ele fez de nós uma nação santa, que foi Ele que fez de nós um reino de sacerdotes. É preciso que tenhamos claramente noção do nosso passado, consciência da nossa identidade e consciência do propósito para o qual Deus nos chamou. Pedro diz que antes nós não éramos um povo, mas fomos feitos um povo. Um povo de propriedade exclusiva de Deus, uma nação santa, um reino de sacerdotes, mas com um propósito: proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que lições eu e vocês podemos aprender deste ponto? Primeira lição: o Deus da aliança é um Deus fiel. Se ele fez a promessa, não importa o tempo, não importa quantos anos tenham passado, não importa quantos séculos tenham se seguido, ele cumprirá a promessa que ele fez, em todos os seus detalhes. Deus, o Deus da aliança, é um Deus fiel. No devido tempo, ele cumpre a sua palavra. Uma segunda lição:
O Deus da aliança é aquele que escolhe, é o Deus que chama, é o Deus que conduz o seu povo com mão poderosa e com braço estendido. Terceira lição, o Deus da aliança é o Deus que prepara o seu povo para ser luz do mundo e sal da terra. Na quarta lição, nós, como povo da aliança, jamais podemos nos esquecer das verdades da aliança, dos valores da aliança. Mais que isso, precisamos viver em função destes valores. Uma quinta lição, nós, como povo da aliança, devemos ensinar os valores da aliança. Ensinar sobre o Deus que nos escolheu, chamou, separou, conduz, transforma. Nós precisamos ensinar estas verdades aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos, para que uma nova geração se levante e tema ao Senhor. Concluindo este estudo e esta série de 3 estudos, eu gostaria de afirmar o seguinte: o Deus deste mundo procura de todas as formas, de todas as maneiras, secularizar o povo de Deus e afastar o povo de Deus dos valores das Sagradas Escrituras. O presente século e o Deus deste mundo quer impor, e em muitos lugares está impondo pela força, uma perseguição sistemática aos seguidores dos valores da palavra de Deus, dos valores das Sagradas Escrituras. Portanto, meus queridos, é um momento em que nós, como povo de Deus, saibamos muito bem qual é a nossa herança. É o momento que nós, como povo de Deus, guardemos dessa herança, para que ninguém possa tomar nosso tesouro. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Amém.